Neurociências, continuação. Webinar Agape, Lead Yourself, parte 6, 12 de outubro de 2020. Em primeiro lugar, um grande obrigado a Cristina por tudo que ela implantou. Pronto. Eu gostaria de completar, e tanto para a própria Cristina, adicionar 2 elementos muito curtos. Então, obviamente, Agape, numa empresa apresentada grosseiramente, não pode passar por outro lado, no software e nas técnicas que desenvolvi, em coaching de grupo em particular. Não falo de empatia, compaixão e coisas do gênero, mas há algo que é compreensível por todos e que é um ponto de partida, e esta palavra é benevolência. A segunda coisa é algo que ouvimos sistematicamente desde 2012. As pessoas se perguntam por que estamos fazendo projetos. Podemos fazer projetos, qualquer que seja o cenário final, e às vezes também, sem pedir nada, há projetos que chegam até nós. Deixar o que é, deixar fluir a vida, é também estar disponível para o que se apresenta na vida humana. Isso vai muito, muito longe. Quando você está disponível, você acolhe o que é apresentado e, principalmente em relação à noção de projeto, você já deve aceitar que quem está no estado natural não se preocupa com seus projetos, não há apego. Estamos disponíveis para o tempo zero, mas também estamos disponíveis para realizar, completar o sonho que está em andamento. Como eu disse, é melhor que isso seja um sonho do que um pesadelo. O projeto não é uma projeção fora do momento presente, e de qualquer maneira, se você está ouvindo além de qualquer reflexão, além de qualquer decisão, aí também se faz a lucidez dela mesma. Aí está. Então falar sobre o amanhã não significa que sejamos enganados pelo amanhã, mas que continuamos, como disse Cristina, o que amamos. Você sabe, durante toda a minha vida acumulei conhecimentos, mas em nenhum momento esse conhecimento foi um obstáculo à liberdade. Porque eu amo isso e não vejo porquê, mesmo que fosse o fim amanhã, porque eu não deixaria o sonho aparecer, já que eu sei que é um sonho. E de novo, independentemente de sonhar, é melhor sonhar do que ter um pesadelo, certo? Assim sendo, estas duas coisas sendo ditas, vou terminar o meu satsang esta manhã e a partir das 8 horas, dentro de 3/4 de horas, eu darei passagem para a aba. E, por enquanto, estamos retomando de onde paramos esta manhã. Tentei mostrar a vocês, demonstrar a vocês que tudo o que pensamos, que estamos escolhendo, decidindo, não vem da nossa vontade ou do nosso pensamento, ou seja, como disse Bidi, tudo que deve acontecer acontecerá, faça o que fizer. Tudo que não deve acontecer, não vai acontecer, não se produzirá, faça o que fizer. Está longe de ser um derrotismo ou uma visão negativa, mas é precisamente isso que o torna disponível e que permitirá à inteligência do real, da luz, manifestar no seu sonho as coisas mais agradáveis e, repito, não somos tolos. Dito isso, para completar um pouco o que Cristina falou, voltarei agora ao aqui temos que ver, para completar os dados do psiquiatra Robert Cloninger. Estive falando esta manhã sobre o mapa psicobiológico da personalidade com os diferentes comportamentos primários, os 81 porque há 81 tipos de temperamentos. Mas agora, desde os avanços na compreensão e na imagem da inteligência emocional, o Dr. Cloninger demonstrou que era ainda mais importante do que a pessoa, 3 novos critérios que eram necessários e suficientes para o bem-estar em todos os níveis. Então chamamos esses 3 critérios. O primeiro é cooperação, tradutora. Houve um corte, Jean-Luc. A cooperação, que é o primeiro critério. A cooperação é simplesmente a capacidade de estabelecer relações sociais harmoniosas. É aí que entra a benevolência, o que Cristina também disse, que somos seres humanos, não há ninguém acima e não há ninguém abaixo, mesmo dentro da empresa.
Essa cooperação é essencial e é um dos critérios para o que está acontecendo na Terra neste momento, que foi estilhaçada por sua manipulação. O segundo critério é chamado de persistência, é a capacidade de manter claramente um objetivo preciso em mente. Isso nos traz de volta à noção de projeto que mencionei antes e do futuro que pertence ao sonho. O terceiro critério é certamente, de acordo com Cloninger e em minha experiência, isso é o que Cloninger chamou de transcendência. Não é espiritualidade, a transcendência sendo definida aqui como a capacidade de se auto-representar seu lugar no universo. Não estou dizendo para estar bem, mas para ser capaz de representação do seu lugar. Se estes três critérios estão presentes, seja o nível do indivíduo, dos grupos ou da vertente profissional, então as transformações são reais. Todas as técnicas de coaching e suporte são o estado de ressonância, de adequação, de ajustamento entre quem fala ou emite ideias e quem as recebe ou o grupo que as recebe. Portanto, além desses três critérios essenciais, cooperação, persistência e transcendência, e independentemente de tudo que eu pudesse dizer a você sobre os três cérebros esta manhã, as coisas mais importantes, e aqui nós juntamos todos os aspectos de tomada de decisão, todos os aspectos ambientais mais amplos e todos os aspectos íntimos de si mesmo, todo ser humano que nasce neste planeta, aparentemente até a idade adulta, até a morte, a grande maioria dos seres humanos são afetados por circuitos do cérebro extremamente precisos, que teríamos chamado de circuito de recompensa e circuito de punição. É um único axônio, tradutora. O que é um axônio? Fibra nervosa, fibra nervosa. Há uma única fibra nervosa que parte do computador central no meio do crânio, sede da memória, sede do sentimento ilusório de individualidade, tradutora. Ilusório de quê? Como? Tradutora. Ilusório de quê? Sentido ilusório, individualidade, ok. Sim, individualidade. A sensação de ser alguém não está absolutamente ligada à cognição, mas a estruturas muito particulares, portanto, não vou entrar em detalhes sobre o nome dos núcleos, mas que estão no tálamo central. Na frente do tálamo está a hipófise e logo atrás, acima, está a epífise, o famoso terceiro olho. O que chamamos de mito da imortalidade que diz respeito ao ego, à pessoa, assim como a si mesmo, é simplesmente devido à sua memória, ao disco rígido. Quando você toma uma decisão, eu mencionei ontem, esses dois circuitos de recompensa e punição tiram suas informações do disco rígido. Você tem uma fibra nervosa que sai de um lado, que chega na estrela bem, e do outro lado, no outro núcleo do tálamo, você tem uma única fibra nervosa que chega também no neocórtex frontal. Portanto, ouçam atentamente o que estou dizendo agora, todo ser humano, enquanto não estiver acordado, o que estou dizendo aqui é comprovado pelos diversos estudos de ressonância magnética, RM, para quem gosta de bibliografia, mas ei, eu não me importo com isso, eu digo que você receberá um documento em breve, este é o trabalho do Sr. Ackman, mas tanto faz, então em todos os seres humanos, nós somos todos contanto que não estejamos acordados, sujeito à dualidade inexorável do bem e do mal. Porque o circuito de punição é sempre mais ativo do que o circuito de recompensa, sempre, sempre, sempre. Percebemos que certos indivíduos que tiveram experiências de quase morte NDE, ou EMIOID, e que foram ao final da EQM, que cruzaram a luz para se encontrar do outro lado da luz, assim como certos místicos autênticos, descobriu-se que o circuito da recompensa tem precedência sobre o circuito da punição. É só então que o cérebro do coração assume o lugar do cérebro da cabeça. O cérebro do coração se conecta ao cérebro do ventre, e nesse momento, como dizemos no esoterismo, em seu nome eu uno os três em um. Isso é o que chamamos em energética e vibrações, a fusão das três coroas.
Enquanto você estiver sujeito ao circuito da punição, você é uma pessoa negativa, sujeita às injunções do cérebro reptiliano, sujeita à memória, sujeita à história e sujeita à ilusão. O circuito de recompensa, quando você está acordado, fará com que você veja a vida de maneira bem diferente. Você vê o sonho, vê o real e, acima de tudo, vive o real enquanto está no sonho. Esses circuitos de recompensa e punição estão constantemente ativos. Existem os chamados enteógenos, que não são drogas, que já são estudados há 20 a 30 anos. Portanto, são incontáveis deles. Adnt, Dima, Salvia Divinorum em particular, uma molécula que assim que é injetada imediatamente põe fim à noção de ser um indivíduo e literalmente explode a noção de ser um indivíduo. Ser um indivíduo ou a noção de ser o si com S maiúsculo. Isso tudo é uma ilusão. Você não pode aceitar isso até que esteja acordado, porque seu circuito de punição lhe dirá que é uma heresia. A grande diferença para quem está acordado é apenas esta. Estou ciente que é um sonho, mas sei que não sou a consciência e que sou anterior à consciência. Existe o real e em nenhum outro lugar, e todos esses ensinamentos dos maiores místicos do planeta são hoje perfeitamente demonstrados e infelizmente perfeitamente explorados pela engenharia social. É muito fácil ativar o circuito da punição como uma única palavra: medo. Há muito se diz medo ou amor que os dois não podem coexistir absolutamente e seria totalmente estúpido dizer que o bem e o mal não existem, mas faz parte do sonho, neste momento. Aí, sendo o circuito da recompensa preponderante e majoritário, o cérebro do coração volta à ação. Naquele momento, se você percebesse as energias antes, você sentiria os fluxos no nível do coração, que na verdade é uma estrutura bitoroidal, um tório duplo, que o coloca neste estado além da unidade e aqui se pode dizer, como todos os que o descobrem e vivem, que isso sempre esteve aí, que nunca nascemos e que não podemos morrer. Tudo que estou lhes contando aqui, na neurociência está perfeitamente demonstrado. Instilar medo, injetar medo, é feito pela imagem, é feito por dissonância cognitiva e é feito pela fala para a qual naturalmente um ser humano acordado já não pode ser permeável ou, se for permeável, atravessa mas não se detém. Existe a liberdade. Todo o resto são apenas histórias. Tudo que foi chamado de visões, a ativação do terceiro olho, não tem absolutamente nada a ver com o coração. É chamado de ilusão luciferiana, o princípio de Lúcifer, de que eu estava falando esta manhã, e aí você não embarcou mais na mentira planetária, mas na mentira cósmica, nova terra, nova dimensão, a única solução porque você não pode fazer nada sobre o que vê, não pode fazer nada sobre o que pensa, porque nenhum de seus pensamentos é seu, é apenas uma combinação de circunstâncias que você pensa que são suas. Toda essa educação, a formação de outres dimensões na época, no nível da história, no nível da energia, no nível do vibral e no nível da consciência, possibilitou hoje, como eu disse através deste seminário, para construir um andaime, um quadro de referência e, finalmente, fazer voar todos os quadros de referência. É o fim do que se denomina mito da imortalidade, nesse momento, ao nível do tálamo central, ao nível deste célebre cérebro reptiliano, já não poderá existir dentro da pessoa como dentro do que somos, a ilusão sobre a noção de acreditar que somos um indivíduo, uma história, um passado ou um futuro. Dos inúmeros irmãos e irmãs que já se instalaram em Ágape, no estado natural, garanto-lhes que não precisamos de um mundo novo, garanto-lhes que não precisamos de uma destinação, somos apenas humanos aqui e agora no presente do momento presente. Tudo o mais no nível espiritual é uma mentira cósmica.
Nesse nível, concordo totalmente com Bernard de Montreal, Nisargadatta Bidi e Bernard de Montreal, exceto que hoje, ao contrário de Bernard de Montreal ou Sri Aurobindo, não precisamos nos projetar em uma nova raça, em uma nova terra ou em nossa origem estelar. Faz parte do cenário, do retorno à verdade e isso é tudo. Veja, se passamos por energia, por vibração para acessar o supramental, que passamos por compreensão astrofísica como Nassim Haramein, por neurociências como eu ou outras, a conclusão é a mesma. O que você tem que entender é que quando há uma quebra no mito da imortalidade, qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas atividades, você experimenta aquele amor e aquela liberdade que nenhuma satisfação e que nenhum prazer pode lhes trazer. É a parada do motor do sofrimento, como diz Eckhart Tolle, a parada do motor do sofrimento, é o fim da mentira cósmica, não há mais demônio do que Deus, só há você e tudo está em você. A criação em sua totalidade é você, não há ninguém superior, não há ninguém inferior, fim do mito dos mestres, fim do mito de algum salvador externo, fim do mito de uma qualquer punição, fim do mito de qualquer defeito, real e concretamente tudo é perfeito e tudo está em seu lugar. É amplamente demonstrado por toda a arquitetura do cérebro, que apenas dei uma olhada rápida. Estas são as poucas coisas que tive de completar em relação a esta manhã, que estão inteiramente de acordo com o que Cristina nos disse até agora, pelo menos esta tarde. Lembre-se, vou terminar com estas palavras: você não tem que excluir o efêmero, você tem que incluí-lo, deixá-lo incluir no absoluto, senão você estaria na negação de sua vida e como você quer encontrar a vida nessas condições. Não há nenhuma liberdade em nenhum cenário, não há nenhuma liberdade que se localize amanhã. Nesse momento você está, como eu disse, totalmente lúcido, totalmente disponível ao estado natural, o estado ágape. Então, Bidi diria: você não é nem isso nem aquilo, em sua língua nete eu digo para mim, quando você tiver dado a volta completa, quando tiver se voltado totalmente para o íntimo, há também isso e aquilo. Você não pode mais excluir, e cada elemento do cotidiano mostra isso, mas isso fará parte das coisas que desenvolverei amanhã em particular, e depois de amanhã. Amanhã vou entrar em mais detalhes sobre as memórias e mentiras, sobre essas noções de evolução e involução que fizeram parte da história que contamos a você e a mim em particular, para pôr fim à história, estar acordado. Da mesma forma que toda a engenharia social que se implementa hoje só pode nos despertar, enfim, no final das contas, agradeço tudo isso que passa, isso só faz passar, e é vendo isso que está passando que você descobre que nunca vai passar. Então, Graça, tradutora, seria bom se você acendesse a luz, porque mais tarde você estará em um castelo mal assombrado. Graça. Ok. Aí está. Então peço 2 minutos, também ligo o gravador em caso de corte de rede e iremos para a canalização de aba de 12 de outubro de 2020. Pronto. Tradutora de Cristina. Vou aproveitar esta oportunidade como fiz ontem para já desejar uma excelente noitada e uma excelente noite. Depois do aba, todos nós vamos querer descansar nesta frequência maravilhosa. Obrigado a todos. Estamos dizendo adeus agora. Obrigado, até amanhã, e passaremos a palavra, transcrição do áudio. Equipe Ágape Tradução. Alberto César Freitas. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84